O comentário de hoje é sobre o viés de autoridade. Aquela tendência que nós temos de aceitar mais prontamente, sem questionar as opiniões ou as falas das pessoas que se posicionam com autoridade. Coloca ali um doutor na frente, fala que é especialista nisso, naquilo, aquele currículo extenso. Às vezes você nem lê o currículo, tá cheio de abobrinha ali, mas só de estar um currículo gigante você se acha, nossa, essa pessoa sabe o que ela tá falando. Por que a gente cai nisso e como que isso funciona e quais os riscos de sempre ceder a esse viés? Um primeiro ponto que a gente precisa entender é que o cérebro ama terceirizar esse gasto energético que é pensar. Então, quando ele encontra uma figura de autoridade que se projeta com esse gabarito, com essa aura de eu sei o que eu estou falando, nosso cérebro adora porque ele aceita aquilo e ele não gasta energia para pensar nisso. Então, biologicamente, a gente sempre procurou as figuras de destaque para se aliar e para economizar energia mesmo. É a maior razão. Então, essa segurança psicológica proporcionada por alguém de autoridade ajuda com que a gente fique menos desconfortável com as lacunas de conhecimento. Além da preguiça, o nosso cérebro não lida bem com lacunas, com coisas sem explicação, com falhas ali do raciocínio, porque realmente a gente não sabe tudo. Então, a gente percebe que tem um ponto ali que eu não sei muito bem, eu busco alguém que me ajude a tapar aquele ponto para ter segurança psicológica, para me apegar a alguma ideia. Então, esse é o ponto biológico, é o fator biológico que faz com que a gente tenha esse viés. E o que isso implica na realidade? Que ter muito conhecimento sobre algo, realmente ter passado por especializações, ter feito mestrado, doutorado, ter todos os títulos, não deixa uma pessoa imune aos próprios vieses dela, às próprias paixões. Então, ver um médico super mega especialista, que ele vai estar sempre correto, é uma ilusão boba, né, pra falar a verdade. Porque aquele médico, ele pode ser sim tudo aquilo que ele é, mas ainda assim ele não é imune a vieses. Então, ele vai ter as tendências dele, ele vai ter as paixões dele, ele vai falar do conhecimento, ora de forma neutra e ora puxando para aquilo que ele acredita. Tem um monte de pesquisas que mostram isso. Que estar muito gabaritado não torna uma pessoa neutra de forma automática. Essa neutralidade, ela tem que ser trabalhada intencionalmente. Então, não dá para achar que todo mundo que é bem gabaritado, ele vai estar sempre neutro. Não vai. Então, por isso, a gente sim escuta todas as autoridades, dá a devida importância ao seu conhecimento, à sua experiência, mas confia desconfiando. Eu preciso de outras opiniões. Imagina que você vai ao médico e ele te passa ali uma orientação que você acha meio, não está fazendo tanto sentido assim, parece que não é isso, mas aí você vai e segue cegamente aquilo. Às vezes aquilo é um delírio do médico que leu uma teoria que ele achou o máximo e ele quer testar, e você caiu nessa cilada de forma cega. Então, não. Ter pessoas de autoridade não é motivo para deixar de questionar. Então, esse é um ponto importante. E outra coisa, existe ainda, junto com o viés de autoridade, o efeito halo. Halo, aquela auréola ali do anjinho. Porque imagina que uma pessoa ela é especialista em uma coisa, um médico que ele sabe tudo sobre imunologia. Ele sabe vacinas, sabe medicamentos autoimunes, tudo sobre isso. E aí, de repente, ele começa a falar sobre psicologia. Ou seja, fora daquela área que ele se especializou muito. Como a gente viu ele falando sobre a área dele, e já colocou aquele halo na cabeça dele, ou seja, ele é perfeito nesse assunto, quando ele começa a falar de outros assuntos, você automaticamente julga que ele vai ser tão competente quanto. E aí, ele pode delirar ali num outro assunto que ele não domina tanto, mas você não vai desconfiar porque você já colocou nele a medalha de o especialista. Então, o efeito halo, ele facilita com que a gente caia em baboseiras ditas por pessoas que não são da área, só porque ela é especialista em outra coisa. O que é muito comum, A gente vê, na minha área mesmo, eu vejo muito pessoas que tiveram uma formação em áreas de administração, jornalismo, etc. Qualquer área do conhecimento que não é biologia, não é neurociência, e de repente começa a se intitular neurocientista, só porque estudou alguma coisa relacionada ao comportamento humano. Mas ela não tem a base para falar da biologia humana, e aí ela se intitula isso. E só porque ela era muito boa na sua área, a gente acha que ela vai ser tão boa nessa também. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico
para o potencial de cada autoridade que a gente escuta. Aí sim, escutar, mas sem aceitar prontamente nada. E qual que é a receita, né, para evitar, para minimizar os danos desse viés na sua vida? Sempre contar com mais de uma opinião. O único jeito de pensar de forma mais neutra sobre algo ou de tomar decisões mais ponderadas é trazer elementos de vários pontos de vista. Então, a diversidade de avaliações, de análises sobre algo é o que vai te dar segurança, né, de ter ali várias peças para poder decidir qual vai ser a sua. Eu vou me alinhar com essa opinião aqui por conta disso, por causa dessa evidência. Mas aí outra pessoa disse o contrário. Mas por que ela falou o contrário? Né? Em vez de se colocar na posição de, não, ele está falando o contrário porque ele não entende. É o que a gente vê muito. Não, assumiu uma postura de curiosidade. Tá, mas por que ele falou diferente? Acho que é o maior comportamento. O comportamento mais saudável, mais sensato para evitar ser totalmente enviesado é o de curiosidade. De fazer mais perguntas do que falar das suas certezas. Beleza? Espero que tenham curtido. Um beijo.